Fala, moçada bruta, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de fisiologia, tá? Nós estamos aqui fazendo o primeiro módulo, né, que é relacionado à fisiologia celular, tá? Essa é a terceira aula. Se você não assistiu ainda as outras aulas, estão disponíveis aí, tá? Peço aí para o pessoal que ainda não é inscrito aí no canal, nos ajude aí a fortalecer e nos estimular, né, a estar gravando mais vídeo aí, tá? O objetivo aqui das aulas aqui é compartilhar um pouco dessa disciplina que é importantíssima, né, do funcionamento corporal. E eu estou com um projeto aí, ao final de cada módulo, né, liberar aí a possibilidade de um certificado, tá? Então, depois eu vou estar gravando um vídeo certinho explicando como é que vai funcionar, mas é uma forma aí da gente poder estudar um pouquinho mais, né, e aprender um pouquinho mais sobre o nosso corpo humano aí, beleza? Então, vamos continuar, pessoal, falando sobre a célula. Hoje a gente vai falar sobre a composição química das células, tá? Comentar com vocês aí como que é basicamente a estrutura, a parte química da célula, né? Os seus componentes aí, beleza? Então, como nós sabemos, pessoal, a água, ela é a principal substância da célula, né? Ou seja, depende, lógico, de cada referência bibliográfica aí, né? Mas aí entre 70 a 85%, entre 75 a 85%, né, do volume celular é composto por água. Então a água, como vocês viram ali, né, é o principal componente, né, existente na célula ali. Beleza? O mais aqui é o principal, beleza? É o código de Witts, né? Fosfato, né? Esses são os principais íons que nós temos aí no interior. Claro, pessoal, que nós temos aí na célula o zinco, né? Nós temos aí o sódio, o cloreto, o potássio, né? Aqui, pessoal, eu deveria ter escrito aqui. Então, pessoal, como vocês podem ver, né? Aqui eu deveria ter colocado o Na+, né? Eu acabei escrevendo o S aqui, mas é sódio, tá? É o meu jeito aqui de ser e escrever, tá? Então, os íons, né, são aquelas substâncias carregadas tanto positivamente como negativamente que existem na célula, né? Em concentrações maiores, que é importante vocês saberem, são esses três aqui, beleza? Existem outros, como eu disse para vocês, tá? As proteínas, pessoal, elas representam, né, as proteínas tanto estruturais quanto globulares, né? Ela representa aproximadamente aí, né, entre 10 a 20%, né? Tem referência aí que fala menos, né? Como por exemplo essa imagem aqui fala de 10 a 15, tá? Mas chega até 20% aí da massa celular, tá? Essas proteínas, elas vão dar as estruturais, né? Dar essa condição estrutural para a célula, né? Basicamente essas proteínas estruturais é aquela concentração, né, de longos e finos filamentos que vão estar aglomerados lá nas moléculas de proteínas. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, um pelo, né, uma pele, na pele, os cabelos. Então a gente consegue, as unhas, né, são proteínas estruturais ali, essa organização, né, desses filamentos, tá? E as proteínas globulares, basicamente, são aquelas enzimas, né, que vão catalisar, vão acelerar as reações celulares ali. Então nós temos nas células, né, também as, as proteínas globulares, proteínas estruturais também. Nós temos também na célula, pessoal, lipídios, né? O que são lipídios? Gorduras, né? Então, os principais lipídios que nós encontramos na célula é o fosfolipídio e o colesterol, né? Os lipídios, eles representam aproximadamente, né, de 2 a 3%, né, dependendo da referência aí, mas mais ou menos isso aqui, tá? Nós temos os carboidratos, né, os açúcares, né, basicamente, que representam aproximadamente 1% da célula, né? Lembrando que a maior concentração desses carboidratos
se encontra fora da célula e não no interior da célula, tá? E nós temos outras substâncias aí que nós vamos mostrar no decorrer ali da aula ali, beleza? Os líquidos corporais, né, que nós temos aí, se considerarmos aí o indivíduo como um todo, nós temos um determinado volume, né, de líquido, né? Então varia, né, entre homem e mulher, né? Ou seja, o homem pela questão estrutural de substâncias, obviamente vai ter um pouco mais, mas em geral, né, nós temos aí, por exemplo, aqui no homem, né, do peso corporal, ele representa aproximadamente 60% do peso corporal. Então, se a gente considerar uma pessoa aí de 70 quilos, né, 70 quilos, né, 42 quilos vai ser água. Então, aproximadamente 42 quilos vai ser água. Essa água, ela se localiza onde, pessoal? Nós encontramos a água tanto no interior da célula, né, que nós chamamos aí de líquido intracelular, tá? Líquido intracelular, e nós temos um líquido que está fora da célula, né, que nós chamamos aí de líquido extracelular, tá? Então, o líquido extracelular. Talvez você já estudaram esse termo, né, leak. Então, do volume de água, a maior parte dele, ou seja, 2/3, né, se encontra no interior da célula, ou seja, aqui dentro da célula, tá? E a menor parte dele está localizada no meio extracelular. Se a gente considerar o homem de 70 quilos, 42 quilos é água. Desses 42 quilos, 28 quilos vai estar dentro das células. E 14 quilos vai estar fora da célula, tá? No líquido extracelular. Agora, desse líquido que está fora da célula, né, ele vai estar basicamente, imagina aqui mais uma célula, imagina aqui mais uma, né? Então, considerando aqui, pessoal, o que está aqui dentro é o líquido intracelular. O que está fora é o líquido extracelular, né? Então, vou colocar um vaso sanguíneo aqui, por exemplo. Imagina que isso aqui é um capilar sanguíneo, tá? Então, o sangue que está fora da célula é o líquido extracelular. Esse líquido extracelular, ele vai estar localizado, né? 80%, se a gente considerar aqui, vai dar 10,5 kg, né? 10,5 kg vai estar localizado no espaço entre as células. Então, como aqui na imagem está mais bonito, né? Então, aqui nós temos as células. Esse espaço que fica entre a célula chama-se interstício, tá? Então, esse espaço intersticial é onde é preenchido com líquido, tá? E as células, elas ficam banhadas, elas ficam suspensas nesse líquido chamado líquido extracelular. O líquido extracelular, ele representa 80% desse volume de líquido que está fora da célula. Então, 80%, aproximadamente, né? 80% desse líquido extracelular está na onde? Está no fluido, no líquido intersticial, que é esse líquido que está entre as células. Beleza? E 20% desse líquido está localizado aí no plasma, tá? Na verdade, pessoal, a gente tem que considerar o seguinte: esse líquido plasmático, né, nós temos um indivíduo aí de 70 quilos vai ter aproximadamente uns 5 litros de sangue. Só que dessa parte do sangue, nós temos as substâncias, os elementos figurados, nós temos as substâncias sólidas, né? E nós temos o plasma, né? Então, o plasma é a parte líquida do sangue. É um líquido que não está entre as células, não é um líquido intersticial. Não está dentro da célula, não é um líquido intracelular, mas é um líquido que está fora da célula, é um líquido extracelular. Só que eu não tenho só aqui, tá? Eu tenho o líquido extracelular também circulando, por exemplo, no sistema linfático. Eu tenho líquido também circulando ali entre as pleuras dos pulmões, né? Então, entre as pleuras dos pulmões, eu tenho
um líquido também ali. Nas articulações, pessoal, sinoviais, né, eu tenho um líquido sinovial, que é líquido também. Aqui nos ventrículos, né, nos ventrículos cerebrais, no espaço que existe entre as meninges aqui, no espaço subaracnoide, eu tenho um líquor, né, também circulando aqui, tá? Que é o LCR, o líquor cefalorraquidiano. Então, esse líquido também não está dentro do sangue, não está dentro da célula, só que não está no vaso sanguíneo, né? Ao redor do coração aqui, entre as camadas ali, visceral, né, e fibrosa ali do pericárdio. Eu tenho um líquido pleural. Então, entendam que eu tenho uma percentual de líquido que não está dentro da célula, não está fora da célula e não está no plasma, tá? Beleza? Mais uma vez eu peço desculpas que eu tô gripado, né? Então, dando continuidade, tá? Então, esse volume aqui, que representa aproximadamente, considerando 14 quilos aqui do líquido extracelular, e claro que nós não estamos fazendo a referência entre litros e quilos, mas só para a gente ter esse percentual do peso, né? Vai dar aí aproximadamente aí 3,5 kg, né? Para dar os 14 ali. Beleza? Então, esse líquido é importante por quê, pessoal? Porque esse líquido ele vai circular por todo o corpo. Os nutrientes que nós comemos, ele é absorvido no sangue, né? E ele vai transitar por esse plasma, então ele vai como se fosse uma correnteza circular e vai chegar aqui no capilar sanguíneo. Do capilar ele vai para o interstício, do interstício ele tem acesso para poder chegar dentro da célula. O oxigênio da mesma forma, ocorre a hematose, a troca gasosas aqui nos pulmões. Esse oxigênio cai no vaso sanguíneo e ele circula e lá nos pulmões e lá no tecido ele vai ter as trocas gasosas. Lembrando, pessoal, que se eu não tivesse esse líquido, né, ao redor das células, eu não teria, né, como transitar substâncias para a célula. E detalhe, não é só a substância, não é só o nutriente que está vindo para a célula, é o resíduo que a célula produziu também está sendo em sentido contrário, transitado. E aqui eu estou mostrando o vaso sanguíneo, mas pode ser um vaso linfático aqui também que vai levar essas substâncias aí, tá? Então existe um trânsito tanto para a célula quanto da célula, tanto para o sistema linfático quanto para o sistema sanguíneo, né? E esse líquido, esse fluido, tanto intra quanto extracelular, ele vai possibilitar com que a célula consiga, né, manter essas trocas funcionais aí, tá? Graças a esse fluido, nós conseguimos aí transportar nutrientes, transportar oxigênio, retirar resíduos metabólicos, os gases, substâncias tóxicas, né? E depois, claro, nós temos locais que vão ocorrer a filtragem desse líquido. Por exemplo, nós temos os rins, né? Os rins aí, que desenho muito ruim que eu faço, né? Os rins que vão receber esse sangue, por exemplo, ele vai eliminar aqui na bexiga e depois pela uretra vai jogar fora aquelas substâncias que não são importantes para mim. Então esse volume de líquido, ele é sempre controlado, né? Nós temos aí centro de controle, por exemplo, aqui na região central do hipotálamo, né? Osmorreceptores, então nós temos um sistema de controle no qual quando eu tenho uma baixa quantidade desse líquido, diminui através do suor, né? Mecanismo aí, exercício, movimentações, meu corpo, ele pede água, né? Então ele pede água, e o que que acontece? Me dá sede, eu vou e água para dentro. E essa água se mistura a esse líquido, e aí, ao passar pelo corpo, levar, né, determinada substância e trazer, ao passar pelo rim, é retirado essa quantidade de água. Então eu mantenho um controle aí de volume hídrico, beleza? Alguns mecanismos aí homeostáticos, tá, pessoal? Que nós podemos
considerar, né, comentar. Essa palavra homeostase, pessoal, como eu disse lá na primeira aula, lá, vem de equilíbrio, né? Então, a homeostasia, que é aquele termo lá, que foi, essa ideia que foi criada por Claude Bernard, né, e posteriormente foi difundido como o controle do nosso corpo, manter, né, mesmo com diferenças externas, um equilíbrio, ou seja, mesmo estando frio lá fora, você mantém a temperatura adequada, né? Isso é um sistema homeostático. E esse mecanismo de equilíbrio, ou seja, de manter dentro de uma regulação, né? É difícil falar o termo controle, né? Mas manter-se uma regulação desses níveis, né? Por exemplo, a nossa pressão, ela pode, né? A pressão arterial, por exemplo, sistêmica, ela pode tanto aumentar quanto pode diminuir. Isso em condições normais, né? Aqui lembrando, pessoal, que nós estamos falando em fisiologia sobre um indivíduo saudável. Nós estamos falando de um cara, né, com um problema de saúde, um problema cardíaco, por exemplo. Então, a pressão, ela deveria ficar, por exemplo, né, popularmente as pessoas falam 120/80, né? E aqui eu não quero, nesse momento, falar sobre isso, né? Milímetro de mercúrio, mmHg. Mas eu queria comentar com vocês que dependendo da condição, por exemplo, o exercício físico pode fazer aumento da pressão. Você se alimentou, diminui a pressão. Então existem sistemas que estão atuando em determinadas situações durante o dia para manter um equilíbrio. Então a pressão pode aumentar e diminuir. Do mesmo jeito, pessoal, a nossa glicemia, né? A nossa glicemia, a quantidade de glicose, né? Nos nossos vasos sanguíneos ali, né? Então a quantidade de glicose também pode aumentar ou pode diminuir, dependendo da condição. Né? Eu tenho mecanismos ali que vão atuar para manter dentro de um limite de controle, né? De regulação. Então, da mesma forma que a pressão não pode ficar nem tão baixa, nem tão alta, mesmo em condições normais, a quantidade de glicose também ela tem uma alteração. Né? Quando você come, por exemplo, a sua glicemia vai lá em cima, passa, por exemplo, de 400. Né? Quando você passa um tempo longe do horário que você comeu, a glicemia começa a diminuir. Como eu disse para vocês, existem limites, né? Ou seja, a glicemia não pode diminuir tanto, né? Se ela chegar, por exemplo, em 50, o indivíduo já pode começar a ter sinais de baixa glicêmica, né? Uma hipoglicemia. Então, a fisiologia, esses mecanismos de equilíbrio, ele vai manter-se o quê? Dentro desses limites de alto e baixo, em que o indivíduo não tenha um prejuízo, né, fisiológico, ou seja, o funcionamento corporal não se altera, tá ok? Cada um, pessoal, uma parte do corpo, ela vai contribuir nesse processo de equilíbrio, né? O coração, por exemplo, ele vai atuar o quê? Realizando contrações. Se precisa de mais sangue, como que ele atua? Ele aumenta a frequência cardíaca. Se, né, não precisa de tanto sangue, ele diminui a frequência cardíaca. Né? O rim, está chegando o líquido lá. Imagina só, você está colocando mais líquido para o interior do corpo. O que ele vai fazer? Ele aumenta a taxa de filtração glomerular, então ele filtra mais. Filtra mais, né? Por que o indivíduo, quando vai beber uma cervejinha lá, ele aumenta a quantidade de vezes que ele urina? Claro que tem ação lá do álcool, né, no hipotálamo, né, que eu não vou entrar nisso também agora, mas em resumo, pessoal, eu aumento a quantidade de ingestão de líquido, eu aumento a quantidade de excreção do filtrado, né? Então isso é um mecanismo homeostático. Da mesma forma do músculo, se eu preciso correr, fazer uma atividade mais intensa, eu consigo liberar substâncias, né, nutritivas, por exemplo, o glicogênio muscular, eu quebro liberando mais estruturas, substâncias energéticas para uma contração. Na pele, da mesma forma,
a pele consegue nos auxiliar no controle da temperatura. Quando você produz calor no interior, né, abre-se os poros aqui, as glândulas sudoríparas liberam esse calor através do suor. Né? Então, os pulmões da mesma forma. Então, o que eu quero dizer? Que esses mecanismos homeostáticos, eles vão atuar possibilitando um equilíbrio corporal. Então, cada parte, cada órgão vai atuar de uma forma participativa, né? Para manter dentro desses limites, nem tão baixo, nem tão alto. Quando a gente tem um desequilíbrio desse limite, né, nós vamos ter um desequilíbrio, e esse desequilíbrio pode incidir em condições patológicas, né, que não dentro da normalidade, beleza? Aqui, pessoal, a gente consegue visualizar que o desequilíbrio, né, pode causar problema, né? Essa célula em homeostasia, em equilíbrio, né, ela atua recebendo diversos estímulos. Então, durante o dia, né, a gente recebe, por exemplo, incidência de luz solar. A nossa célula suporta um determinado limite. Lembra que o equilíbrio é dentro daquele fator, nem tão alto, não tão baixo. Quando esse estímulo não é tão forte, a célula tende a se adaptar. Né? Essa adaptação pode permanecer adaptada, a célula continuar adaptada. Por exemplo, você vai lá carpir uma data, por exemplo, pega no enxado, numa ferramenta ali. Você não é acostumado a pegar, sua mão às vezes não é grossa. Quando você começa a carpir, por exemplo, começa a formar um calo. Então o calo o que é? É uma adaptação daquela célula da sua mão frente àquele estímulo, aquele estresse, que no caso foi a ferramenta, tá? A célula pode se adaptar, como eu disse para vocês, né? A adaptação quer dizer o quê? Que ela continua mantendo as funções básicas da célula. Então a célula consegue reproduzir, consegue produzir energia, consegue fazer todos aqueles processos que eu falei no início lá, tá? Então, ela pode se adaptar, ou ela pode, durante um tempo, não se adaptar e acabar morrendo. Ou o estímulo pode ser tão intenso, por exemplo, você pegou tanto sol na pele, que aquelas células não suportaram e aquelas células morreram. Então você vai descamar sua pele lá, né? Claro, pode ter inflamação, vermelhidão, pode ter dependendo da queimadura, né? Mas é que eu quero dizer o seguinte, que nessa agressão intensa não teve adaptação. No estresse menor, teve adaptação, né? E aí, pessoal, essa lesão, ela pode ser tanto uma lesão reversível quanto uma lesão irreversível, tá? A lesão celular reversível é quando a célula ela sofre uma lesão porque ela teve um dano e ela se adaptou e consegue viver, né, por um determinado período, né? Então ela conseguiu viver, ela teve uma lesão, tanto estímulo simples quanto forte, e ela sobreviveu. Quando essa lesão ela for intensa e a célula não conseguir se adaptar a essa lesão, nós vamos ter uma lesão celular irreversível, tá? Ou seja, essa célula não tem mais jeito, ela vai morrer, tá? E essa morte pode ser tanto do tipo necrose quanto apoptose, né? A apoptose é uma morte programada da célula, em que o corpo passa ali e fala, ó, você não tem condição, e faz a célula morrer sem causar inflamação, sem causar dano e tal, ela vai destruindo em fragmentos pequenininhos. E a necrose não, já é uma morte celular que a célula muitas vezes ela acaba danificando as células que estão próximas quando ela morre, tá? Enfim, pessoal, o objetivo aqui não é falar sobre isso, processo de morte, isso aqui é visto em patologia, mas para vocês saberem que quando eu tenho um equilíbrio homeostático, eu tenho um funcionamento normal dentro desses limites de controle que eu falei para vocês. Quando eu perco esse equilíbrio, ou seja, eu tenho um desequilíbrio, eu posso causar um dano na célula e esse dano pode gerar uma lesão celular, que ela pode ser reversível, a célula volta ao seu estado normal, ou ela não pode resistir e acabar morrendo por uma das duas formas que eu citei ali. Beleza? Esse termo homeostasia, né, significa a capacidade que um determinado organismo possui para manter a estabilidade interna, né, que é conhecida como homeostase, né, ou seja, a capacidade, né, de manter uma estabilidade. O que é estabilidade, pessoal? Equilíbrio, né? Então a palavra homeo significa similar, estase
condição. Então, a condição similar à condição equilibrada. Tá? Foi o nosso fisiologista aí chamado Walter Cannon, né? Que falou isso aí. Beleza? Aqui, como eu expliquei para vocês, pressão arterial equilibrada, o indivíduo vai ter um funcionamento normal, circulatório, né? Glicemia normal, ou seja, dentro daqueles limites, né? Pós-almoço, janta, pós-alimentação e longe da alimentação, ele vai ter valores, né, equilibrados, que isso faz com que o indivíduo consiga ter uma vida normal, tá? Essa criança aqui, pessoal, por exemplo, ó, quando ela nasce, né, ela no interior lá do útero, né, ela é nutrida pela placenta e a temperatura é mantida ali pelo líquido, né, amniótico ali, né? Então, a criança ela fica na temperatura da mãe, aproximadamente da mãe ali, e nutrida através de nutrientes ali, passando pela placenta, né? E também gases, né? Oxigênio. Então quando a criança nasce, pessoal, ela para de receber aquela nutrição da placenta e a temperatura corporal é a criança que tem que manter. Então, o natural seria o quê? Uma compensação. Então, essa mudança, né, que estava lá interna para mudança externa, sem a nutrição, sem o fornecimento de gases, faz com que o corpo da criança tenha que desencadear as respostas compensatórias, tá? Quando a criança ela consegue compensar, né, ou seja, a deficiência daqueles gases que vinha da mãe, agora, agora o corpo dela fazendo o processo de respiração. Da mesma forma a nutrição, em vez de receber da mãe agora a criança tendo que mamar e o seu sistema digestório fazer a absorção. Então nós podemos ter um sucesso nessa compensação ou uma falha na compensação, tá? E mais uma vez essa falha entra naquele processo que a gente viu lá da célula, né? Lesão celular se for reversível ou se for irreversível, tá ok? Os mecanismos de retroalimentação são exemplos, né, de mecanismos compensatórios que eu comentei com vocês. O alimento ele está, por exemplo, aqui, ó, aqui é uma retroalimentação que acontece no pâncreas e o fígado, né? Então o fígado ele é o cara que armazena a glicose, né? E através do glicogênio, né, que é armazenado, e ele também libera essa glicose na situação de estresse. Então, a grosso modo, o que acontece aqui? Eu não quero descrever o mecanismo agora não, né? Eu quero dizer o quê? Que quando você come, o alimento cai na corrente sanguínea, a glicose aumenta. Quando a glicose aumenta, o pâncreas, ele produz, né, hormônios que vão baixar essa glicose. Mas como que ele vai baixar essa glicose? Ele vai pegar essa glicose e vai armazenar no fígado e no músculo também, não é só no fígado, né? Essa glicose está correndo na corrente sanguínea, né? Então ele vai armazenar. O que vai acontecer? As células vão usar a glicose que ela precisa. O que nós vamos ter no final aqui? A baixa da glicose. Quando a glicose baixa, lembra do limite de controle? Quando ela baixa mais do que esse controle, eu tenho um sistema de retroalimentação. Por quê? Se percebe que a quantidade está muito baixa, entra em ação mais uma vez o pâncreas, que vai fazer com que ela aumente. Como que ele vai fazer com que ela aumente? Existem células que vão liberar hormônios e esse hormônio vai pegar essa glicose que tinha sido guardada no músculo e no fígado, quebra ela e joga no sangue. Quando ele quebra ela e joga no sangue, o que acontece com a glicose de novo? Aumenta. Então eu tenho um ciclo de retroalimentação. Ou seja, dentro desses limites baixo e alto, tem alguém que controla. Nesse caso da glicose, por exemplo, quem vai atuar basicamente nesse controle é o pâncreas, né? Através do fígado aí, ele vai promover esse controle. Beleza? Um outro exemplo que eu queria colocar aqui, pessoal, é o exemplo da pressão, né? A pressão arterial a longo prazo, ela é controlada pelo negócio chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele vai promover o controle da pressão arterial a longo prazo. De que jeito? O foco aqui não é explicar o mecanismo,
mas é mostrar para vocês que quando a pressão ela aumenta além daquele limite, eu tenho estruturas que vão ser liberadas, tá? Essas estruturas basicamente são hormônios, né? Angiotensina, renina, né? Aldosterona, e esses caras vão atuar principalmente no fígado, no pulmão, nos vasos sanguíneos, né? E através da suprarrenal, e a gente vai ter aí o mecanismo aí de controle, tá? Deixa eu tirar aqui, não sei nem o que eu apertei aqui. E agora tem legenda. Beleza? Então, esse sistema ele vai controlar a pressão arterial. Quando eu tenho, pessoal, uma falha desses mecanismos, por exemplo, da glicose. A glicose aumenta, 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 eu não consigo abaixar pelo mecanismo normal. Normalmente o cara vai ter que tomar um hipoglicemiante, né? Ou vai ter que tomar insulina. Então o cara vai ter que atuar através de fármacos, né? Da mesma forma da pressão. O cara tem a pressão que está muito alta, o mecanismo não está conseguindo compensar. Então o cara vai ter que tomar lá um captopril, enalapril, né? Vai ter que tomar a gente chama de IECA, né? Que é o ECA, é inibidor da enzima conversora de angiotensina, né? Então ele vai ter que tomar um fármaco para poder controlar isso aí, tá bom? Então aqui só para vocês saberem que existem os mecanismos de retroalimentação, né? Como o slide aqui, né? Demonstrando, aqui está falando sobre os receptores, o centro de controle, os efetores, né? Ou seja, tem alguém que vai perceber isso aí, assim como tem lá no rim, né? Células que estão medindo a quantidade de fluxo de sangue que está chegando lá, aí ele vai fazer eliminar mais ou eliminar menos. Então, assim acontece, né, aqui no pâncreas, medindo a quantidade de glicemia que está passando. Então, esse aqui basicamente vai mostrar esse mecanismo aí, tá? Aqui mais uma vez, né, comentando aqui, por exemplo, quando a mãe ela está no período de lactação, né, só o estímulo da criança, o choro da criança já entra no cérebro da mãe, a informação, e a mãe, às vezes, longe da criança, às vezes lembra da criança, lembra do choro da criança, já começa a liberar o leite, né? Quando a criança vai mamar, acontece da mesma forma, com mais intensidade. A criança começa a mamar, aqui tem os efetores, né, que estavam mostrando os receptores que estavam mostrando ali, né? Esses receptores ali na mama vai mandar informação para o cérebro. Olha, a criança está querendo leite. Aqui no cérebro existe uma glândula, né? A hipófise aqui, a hipófise posterior, né? E a hipófise anterior, e elas vão liberar hormônio, né? Principalmente esses dois aqui, ó, prolactina, né? E a ocitocina, né? Que vão cair na corrente sanguínea e vão estimular aqui as glândulas mamárias a liberarem o leite e a expulsar esse leite aqui para a criança poder, né, mamar. Então a produção e a descida do leite vai acontecer por ação desses hormônios que foram estimuladas, né? A hipófise é a mesma pituitária, tá? Só para é a mesma glândula. Então o leite vai chegar lá porque esses hormônios vão ser estimulados e quem estimulou foi o cérebro por ação, o que recebeu, como eu disse, o receptor. Que aqui eu falei do receptor na própria mama, que chegou lá na mãe, mas como eu disse para vocês, o choro da criança pela audição também vai chegar lá. Então vai estimular a liberação e essa produção do leite. E existem outros mecanismos aí, né? O controle, o TSH, que é o hormônio da tireoide, que vai estimular a liberação do T3, T4, né? Tetraiodotironina, né? A triiodotironina, né? Que é a tiroxina, né? Conhecida. Então, atuar lá no mecanismo de fluidação de energia, né? Celular. Outras formas aí, pessoal, eu sei que o tempo aí não é, né, muito extenso, né? Mas esses mecanismos são mecanismos compensatórios, mecanismos de retroalimentação. E nós temos os mecanismos de desequilíbrio, né? Homeostáticos, né? Que eu vou deixar para a próxima aula. A próxima aula eu vou continuar a partir daqui, beleza? Obrigado por me ouvir, grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, fui!